Olá! Começa agora o De 0 a 100 com saúde, seja bem-vindo. Vamos nessa hoje, um tema delicado. Muitos casais que querem ter filhos passam por momentos de apreensão até conseguir realizar o sonho. Especialista em reprodução humana e endometriose, fundador da clínica Baby Center, recebemos o ginecologista e obstetra, Dr. Luiz Fernando Pina. Bem-vindo, obrigada pela presença aqui no nosso estúdio, doutor. Obrigado, Adriana. Parabéns pelo programa. Valeu. É uma alegria para a gente poder tratar desse assunto, né, tão interessante para tantas pessoas, não só no Brasil como no mundo. Começo perguntando para o senhor qual seria o cenário ideal para a mulher que vai engravidar sem problemas. Digo assim, idade, condições físicas. Legal, acho que vamos falar assim, a gente vive uma revolução, né, da maternidade. E acho que umas coisas legais, assim, antigamente a gente brinca que houve uma evolução social, né, as mulheres evoluíram socialmente do ponto de vista de carreira e constituição familiar. Então, uma das realidades que a gente vive hoje é realmente a maternidade tardia, né? As mulheres deixam para engravidar um pouco mais para frente. Só que do ponto de vista biológico, a gente brinca que a biologia não acompanhou a evolução social. Então a gente tem um descasamento hoje em dia ali entre a vontade de ser mãe e o que a biologia vê como ideal ali para engravidar. Então esse que é um ponto, por que a reprodução humana é um foco hoje na vida das pessoas e por que as pessoas em algum momento precisam de algum tipo de tratamento. Se a gente pegar ali a menina que menstrua pela primeira vez aos 11, ela tem ali, aos 10, 11 anos, ela tem um pouco de irregularidade nos primeiros 2 a 3 anos, mas isso é um sinal biológico que, teoricamente, ela estaria pronta para engravidar. Só que hoje, com 13 anos, com 15 anos, com 18 anos, com 20, a gente é uma criança. Muitas vezes, com 25, 30, a gente não está pronto ainda para a maternidade e para a paternidade. Então, esse assunto é bem interessante, dizer assim, como que a gente está pronto do ponto de vista ideal para gerar uma família ou para ter filhos? E aí a gente divide em algumas coisas, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista biológico e do ponto de vista ali até econômico. Claro. Né? São assuntos que a gente tem que falar também. Então, assim, uma frase geral, Adriana, que acho que é super legal essa primeira pergunta é: corpo saudável, mente saudável fazem gestações saudáveis. Então, o que seria o momento ideal? Quando realmente as pacientes estão prontas, né? Os pacientes e as pacientes, do ponto de vista social também, do ponto de vista econômico e saúde. A tireoide tem que estar controladinha, então tem outros pontos que a gente vai falar aqui hoje também. Vamos falar sim, e também que a mulher esteja bem, acredito, psicologicamente, né, e que esse filho seja algo preparado. Tudo bem que quando um casal está estável, vir na surpresa é legal, mas em outros momentos também não muito, né? É preciso bastante responsabilidade na hora de tomar essa decisão, porque parece redundante, né, e clichê falar, mas filho é para sempre, né, e realmente custa dinheiro, pode vir a dar bastante trabalho, né? Não, fundamental, Adriana. Assim, o que a gente vê é que casais que não estão prontos para maternidade e paternidade sofrem muito no processo. Então, não é uma coisa simples, né? Gerar um filho, passar por esse processo todo e todas as coisas que vêm junto, né? Responsabilidade, com certeza. Uma nova vida, muitas adaptações. Aí, ao contrário da primeira pergunta, então, gostaria de saber do senhor quais são as principais condições que impedem uma mulher de poder engravidar? Legal. Ó, assim, coisas muito importantes, assim, acho que a primeira coisa que a gente fala é que toda vez que um casal está tentando engravidar, então vamos lá, assim, quais são as fases da vida da mulher? A mulher, primeiro, passa por um período muito longo de contracepção. Então, assim, ó, eu não posso engravidar de jeito nenhum. E aí, assim, depois de 1960, que veio o advento das pílulas, a Enovid, que foi a primeira pílula lá atrás, deu a oportunidade para as mulheres para evitar a gravidez. E a nossa mãe, você pode falar um pouco da sua vida aí, das pessoas que você conhece. A nossa mãe, as pessoas que convivem com a gente sempre falam assim, olha, toma muito cuidado porque você pode engravidar. Então, na cabeça das pessoas, as pessoas são muito férteis. Porque sempre que fala assim, olha, se você vai namorar, você vai engravidar. E aí, essa é a primeira fase da vida da mulher, né? A mulher quer ali, e aí a gente também põe o homem na jogada, né? O homem também não quer ter filho ali antes do momento ideal. Aliás, às vezes o assunto vira até um terror, né? Um medo de que aconteça. Isso, aí confunde um pouco com sexualidade, que gravidez não tem nada a ver com sexualidade, né? E aí essa é a primeira fase onde a mulher evita ali, a gravidez a qualquer custo. A segunda fase da mulher é o desejo de ter filho. E é uma coisa muito interessante, porque a pessoa quando não quer, ela não quer de jeito nenhum, só que quando ela quer, Adriana, ela quer muito. Assim, o desejo vem muito forte da maternidade e da paternidade. Os homens, quando querem ter filhos, assim, parece que na vida deles, assim, ó, eu só vou completar meu ciclo de vida
quando eu for pai, ou só vou completar meu ciclo de vida quando eu for mãe. E aí entra essa segunda fase. E nessa segunda fase, assim, de querer engravidar, ter o desejo, os primeiros 3, 4 meses, às vezes a gravidez não vem. E aí vem muita ansiedade. Os casais já começam a fazer tabelinha, já começam ali a namorar dia sim, dia não. Então, um dos primeiros pontos, o casal sofre muito no processo de querer engravidar. Querer, eu digo assim, ter a relação para ter filho. Né? Porque ter a relação como casal é uma coisa. Para namorar, para ter filho é uma outra coisa. As tentativas, às vezes até com hora marcada, totalmente anticlímax, né? E demora para poder ter a nova chance, que é daqui a um mês. Né? Exato, existem os períodos ideais ali para engravidar. Alguns pacientes me falam em consultório, dizendo assim, doutor Luiz, quando é para namorar, eu tenho que namorar muito, mas quando não é, minha parceira não me procura. Então realmente vira ali, uns usam até umas palavras engraçadas, doutor Luiz, eu pareço um touro reprodutor, quer dizer, eu estou namorando para engravidar. Vira um drama e até alguns casais se separam no meio dessa história, né? Porque... Absolutamente, o casal tem que estar muito firme. É verdade. O casal tem que estar muito estruturado, porque principalmente, provavelmente a gente vai falar um pouco sobre tratamentos também, mas quando precisa intervir de alguma forma, do ponto de vista médico, e aí as coisas pioram muito. Mas é isso, o casal começa a namorar muito, e aí assim, eles enfrentam esse problema de gravidez não vir. Então acho que a primeira informação que eu queria passar é quando que a gente se preocupa, para entrar um pouco nessa pergunta que você falou assim, quais são as principais causas, né, e quais são as principais preocupações. Quando que a gente se preocupa de fato? Isso depende um pouco da idade da mulher, né? Infelizmente a mulher envelhece bem mais rápido do que o homem, biologicamente falando, mas o casal tem que tentar namorar por pelo menos 1 ano. Então, 1 ano de relação sexual ali, vida normal, sem se preocupar com tabelinha nada, sem usar nenhum método contraceptivo e tendo relações sexuais normais, aí você começa a se preocupar, acima de 1 ano. Se essa paciente tem um pouco mais de idade, a gente considera 35 anos, né, tem a grande virada dos 35 anos, a gente considera 6 meses. Então, nos primeiros 6 meses, nada a fazer. Passada essa fase, existem vários exames que a gente faz na mulher ali, no homem, para saber por que o baby não está vindo. Que é o que a gente chama de check-up da fertilidade. Assim. O que é o check-up da fertilidade? É olhar para o casal, de alguma forma, tanto do ponto de vista de exame físico, fazer uma boa anamnese e os exames específicos para saber por que o casal não está engravidando. Quer ver uma informação legal, que eu acho que vale a pena ficar meio gravado? Por favor. A menstruação. Se a menstruação é regular, a paciente é ovulatória. Então tem um processo ali da parte ginecológica que a mulher tem um ciclo menstrual, né? O homem não tem um ciclo. Isso mostra uma série de comportamentos na mulher. A mulher muda hormônio o tempo inteiro, então eu costumo brincar como ginecologista que é bem mais difícil ser mulher do que ser homem. E é verdade, né? Concordamos. Mas daí como fica então essa mistura, essa descompatibilidade? Não, então, acho que o ponto principal que a gente estava começando a falar era alguns sinais a paciente também consegue perceber que tem alguma coisa errada ali com ela. E um dos pontos que as pacientes conseguem ver é o ciclo menstrual dela. Então, imagina que pacientes que têm ciclos menstruais regulares, ou seja, ela menstrua ali uma vez por mês, direitinho, a cada 28 dias, a cada 30, 32 dias, isso significa que o ciclo dela está completando. E a ovulação, né, o ciclo menstrual, produz uma ovulação. Então, a mulher, quando libera um óvulo ali no sistema dela, né, no útero, na trompa, ela está pronta para engravidar. Quando a paciente não tem um ciclo menstrual regular, ou seja, alguma coisa está descompensada, ou ela menstrua uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, isso já é um sinal que ela precisa procurar ajuda. Então, por que eu estou comentando um pouco disso? O médico que é especialista em reprodução, às vezes, ele recebe a paciente muito tarde. E alguns sinais as pacientes conseguem perceber. Menstruação, por exemplo, é uma delas. Então, acho que aqui a gente já pode dar umas boas dicas para quem nos acompanha, né? Ficar de olho, as mulheres, nesse fluxo, como acontece ao longo do mês, se está certinho ou não, né? Certo. Que mais o senhor diria também quais seriam os exames de rotina, desde a partir de qual idade fazer, para também ficar de olho e poder chegar a uma ajuda com tempo para ter sucesso no tratamento. Perfeito. Acho que assim, então, uma outra dica são as alterações. Então, você, por exemplo, a mulher se conhece. Ela fala assim, eu tenho uma menstruação a cada 32 dias. Mudanças no perfil menstrual ou no padrão menstrual devem também ser um sinal de alerta. Na quantidade de dias que fica menstruada também? Todos os parâmetros principais, intervalo, fluxo e dias de sangramento. Então, aumentou o fluxo menstrual. Eu menstruava 3 dias, continuo sangrando 3 dias, mas aumentou.
Aí, assim, como que a gente quantifica fluxo menstrual? Eu dou em sala de aula, às vezes. Bom saber. Número de absorventes que a paciente usa. Nos livros a gente fala que pode pesar, tem outras métricas que você pode usar. Mas, no geral, a paciente fala assim, Luiz, eu sempre uso 3 absorventes, agora estou usando 5. Tem alguma coisa errada comigo. Tem mulher que chega a precisar colocar 5 absorventes Claro. para segurar? Não tem algumas doenças como pólipo, mioma, que a paciente não tinha, e aí aparece. E a paciente começa a ter a deficiência de ferro, algumas outras complicações, né? Esses sangramentos aumentados. Então, às vezes é no mesmo número de dias, mas aumentado o sangramento. Às vezes, ela começa a sangrar por vários dias. Então, ela sangrava sempre 3, 4 dias, ela começa a sangrar 8 dias, 10 dias. Tem alguma coisa errada. Então, qualquer padrão do fluxo menstrual dela que altere é um sinal de alerta, ela procura ajuda. E aí esse casal, né, para a gente ir um pouco ali mais para os exames também, esse casal vai procurar o médico e chega lá e a queixa é muito comum, assim. Eu costumo dizer que a minha especialidade é muito fácil, porque o diagnóstico vem pronto. Nossa. Qual que é o diagnóstico? De 10, 7 reclamações são muito parecidas. São muito parecidas. Ela vai lá e fala o seguinte, doutor Luiz, a gente está tentando engravidar e o baby não vem. Então, o diagnóstico de infertilidade é muito simples, entre aspas, para fazer. O baby não vem. Principalmente se o casal está tentando namorar ali por um período, ou seja, está exposta ao risco de engravidar por um período muito longo e o baby não vem. O senhor falou já vem tentando, por exemplo, há 1 ano, né? Exato, 1 ano é muito clássico, assim. E acho que o que eu queria deixar bem claro aqui é a idade. Se a gente puder escolher um fator na infertilidade, a idade é um dos principais. Então, quando se preocupar com uma velocidade um pouco mais rápida? 35 anos. E eu falo que tem uma zona, que é uma zona de oportunidade entre os 32 e os 35. Toda mulher dos 32 aos 35 deveria, de alguma forma, procurar um ginecologista que consiga olhar para ela dizendo assim, olha, eu vou olhar um pouco como está seu ovário. Se o seu ovário tem uma boa reserva ovariana, que é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho também, e perguntar para ela, olha, eu sei que você não tem parceiro ainda, ou você tem parceiro e não quer engravidar agora, porque esse é um assunto também super importante para o casal. Tem casais que engravidam ou que casam e querem esperar 5, 6 anos para engravidar e está tudo certo. Mas durante esse período, entre 32 e 35 anos, a mulher deveria, pelo menos, fazer um exame para contar os óvulos que ela tem no ovário. Para saber se, por exemplo, congela se é agora ou nunca, ou se dá para ir mais um pouquinho enrolando. Perfeito. Algo assim. A gente consegue quantificar o relógio biológico dela. Ah, tá. Isso é uma coisa muito legal. Antes que passe o tempo e aí fica bem mais difícil, né? Os tratamentos são mais invasivos, mais caros, mais demorados, mais dramáticos. Perfeito, é isso. Tá. E, por exemplo, as mulheres atualmente, elas têm tomado ainda muita pílula? Porque antigamente, como o senhor falou, era bastante comum, né? Para evitar a gravidez. E, por exemplo, esse casal também, aproveitando o assunto pílula, porque há quem diga que a pílula dificulta depois engravidar, fala pra gente se é mito ou se é verdade. O casal que quer segurar 5, 6 anos deveria se prevenir como para não prejudicar a pílula, o senhor recomenda ou não? DIU, o que é? Legal, tem várias formas, assim. O que eu observo da ginecologia moderna é que a ginecologia moderna mudou um pouco. Né? Existem perfis de pacientes que não querem usar hormônio, que não querem bloquear a menstruação. Que seria o caso da pílula? Do anticoncepcional via oral, é o contraceptivo hormonal via oral, combinado que a gente fala. Então, assim, se você pegar um ginecologista que talvez tenha uns 60 e poucos anos, era muito comum no início da prática clínica dele, a paciente procurar ele com 14, 15 anos, sair com pílula. E tomar a pílula dos 14 aos 35 e aí só parar a pílula que vai querer engravidar. Hoje a gente tem um grupo de mulheres que falam assim, Luiz, toda vez que eu sangro, que eu menstruo, eu me sinto bem. Parece estranho, mas tem pessoas que não gostam de menstruar, falam, Luiz, poxa, eu sou uma atleta, eu não gosto de sangrar, eu perco ferro, eu me sinto, cai minha imunidade, eu tenho um corrimento. Nesses casos, a gente usa alguns métodos para bloquear a menstruação dela e ela tem uma série de vantagens. Mas a gente sempre tem também aquele pensamentinho de que por que o corpo agiria assim, né? Se é ele natural agindo, né? O corpo é tão perfeito, ele estaria errado, eu vou mexer nessa ordem da natureza. Perfeito. Aí, nesses casos, a gente não usa hormônio. O senhor já vê que eu sou da turma mais velha mesmo, né? Minha idade está entregando minha observação. A minha observação entrega a minha idade. Não, acho que tem um pouco de experiência, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, viu, Adriano? Porque eu sempre te vejo na televisão. Que legal. Sempre acompanhei você ali de longe, né?
Mas super legal esse assunto e parabéns pelo programa. Obrigada por falar. Falar sobre saúde, assim, é uma coisa que, assim, a gente deixa alguma coisa para a humanidade. Né? Toda vez que a gente fala um pouco sobre saúde, você me comentou aí um pouquinho antes de começar que tem psiquiatras, saúde mental, longevidade, então super legal, parabéns. Presentes essas edições, essas gravações para a nossa audiência que merece, curte, está aqui com a gente. Legal. E aí vamos falar um pouco dos exames, então. Acho que uma outra coisa que eu queria falar, então... Não, só sobre a pílula, então o senhor recomenda para... Vamos lá, então... O senhor falou o médico mais novo, já está recomendando o quê, então? Então, assim, aí eu queria tentar responder a pergunta que você falou. Tomar anticoncepcional atrapalha a gravidez? Boa. Mito. 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 E que engorda? Alguns tipos de anticoncepcional, principalmente os injetáveis, eles podem ganhar um pouco de peso, mas a maioria dos modernos também é mito. Anticoncepcional não engorda, principalmente os mais modernos, né, que tem ali a progesterona da pílula, ela tem o efeito de perder líquido, de diminuir, que a gente chama de mineralocorticoide. Então, as pílulas modernas não ganham peso. Os medicamentos têm avançado muito também, né, em todos os sentidos. Sim, na dose, no tipo, mas acho que tem um ponto específico que é a endometriose, que é um assunto que eu gosto muito, e que as pacientes tomam pílula por causa da endometriose, porque elas têm dor para menstruar. E aí, qual que é a sensação que dá? Enquanto ela está tomando pílula, ela não está com dor. E aí, quando ela para a pílula, ela começa a ter dor e tem o diagnóstico de endometriose. E aí, na cabeça das pessoas, fala assim, poxa, a pílula causou uma infertilidade. Exato. E é uma injustiça? É uma injustiça porque a pílula, na verdade, está tratando os sintomas da endometriose e está mascarando para fazer o diagnóstico tardio. Então, muitas vezes... Essa que a gente falou da janela de oportunidade ali dos 32 aos 35, seria o ideal, em algum momento desse período, ficar um pouco sem hormônio, para conseguir entender se a paciente tem um ciclo menstrual regular, se ela está ovulando, como que está a reserva ovariana dela, fazer um diagnóstico de endometriose. No corpo original e não, entre aspas, contaminado com o medicamento. Exato. E eu quero... Pode concluir, por favor. Não, e aí, assim, a gente faz um diagnóstico. E por que essas doenças são importantes? Porque são doenças que impactam a fertilidade dela lá na frente. Então, ela não quer engravidar hoje, mas ela passou no ginecologista e ele vai levantar a mão ali dizendo assim, olha, você tem uma doença que não vai dar problema a você agora, né? Mas quando você tentar ter filho, você pode enfrentar problema. A endometriose, gostei muito que o senhor citou o nome, realmente especialidade do senhor. Está aqui um livro, a Aline pode destacar para a gente, nossa diretora de TV, Endometriose e Infertilidade, guia completo, livro do Dr. Luiz. Depois a gente pode fazer também uma indicação, deixar direitinho como a pessoa pode fazer para adquirir o seu. E é um nome que assusta muitas mulheres, muitas mesmo no Brasil, e parece um monstro de 7 cabeças, mas vamos tentar entendê-lo, né, para poder dominá-lo, porque somos capazes disso com a ajuda do Dr. Luiz Pina por aqui, ginecologista. Rápida parada, no próximo bloco seguimos essa nossa conversa sobre reprodução humana. Não saia daí. O meu recado agora é para você, homem ou mulher, que está sofrendo com a queda de cabelo. Gente, é sério, dá uma olhada nessa imagem. Isso é uma cliente real do É Coisa de Pele Hair, com uma alopécia grave. Agora olha o que acontece depois de 2 meses de tratamento. Ficou bom, não ficou? E olha agora, com 6 meses de tratamento, que resultado mais incrível! A Débora está aqui, vai falar desse produto que tem ajudado centenas de milhares de clientes a recuperar a autoestima e ter cabelos mais volumosos. Bem-vinda, Débora! Muito obrigada, Adriana. E é isso mesmo. Um oi para você que está em casa. E isso não é imagem de internet, gente. É a nossa cliente que se chama Lisa. Ela teve uma solução definitiva para sua queda de cabelo. E antes de eu te explicar por que o É Coisa de Pele Hair funciona, eu quero já dar um presente para a audiência da Oeste. Ligue lá agora no 0800 552 5500 e ganhe 2 meses. Ligue e fale com a nossa equipe que eles explicam o que você precisa fazer para ter os 2 meses desse tratamento maravilhoso. Gente, É Coisa de Pele Hair é um tratamento em 2 passos, o shampoo e o tônico capilar, ambos à base de nanotecnologia e biotecnologia, que vão prevenir a queda, restaurar o couro cabeludo, fortalecer os fios e fazer você ter o mesmo resultado da Lisa. Enquanto eu falo, olhe os outros resultados reais dos nossos clientes.
É Coisa de Pele Hair atua na causa do problema, bloqueando o hormônio DHT, principal responsável pela queda dos cabelos, e então estimulando novamente o crescimento dos seus cabelos. Não é milagre, gente, é ciência. Ligue lá agora no 0800 552 5500 e ganhe 2 meses. A ligação é grátis, o frete também. E lembrando que os espectadores da Oeste têm 2 meses de tratamento. Ligue agora então e fale com as consultoras do É Coisa de Pele Hair. Já estamos de volta, de 0 a 100 com saúde. Hoje fala sobre fertilidade, condições seguras para engravidar, possibilidade de ajuda médica para isso. Dr. Luiz Fernando Pina, ginecologista, conosco aqui no estúdio. Do primeiro agora, então, para o segundo bloco. Vamos falar sobre endometriose, o que é importante destacar? Vamos. Então, a gente começou a falar um pouco sobre quais são os exames principais ali para a pessoa que quer engravidar, né? O casal que quer engravidar. E uma das doenças mais frequentes ali é a endometriose. Algumas vezes a endometriose até não tem muito sintoma. E ele é o primeiro sinal ali que traz para a paciente a dificuldade para engravidar. Então, o que a gente pode trazer de sintoma? E esse vai fazer parte ali daqueles exames que ela vai fazer no início da pesquisa, porque que o baby não está vindo. Qual é o principal sintoma guia ali? A dor para menstruar. A dismenorreia, que a gente chama, né? O nome técnico é dismenorreia, mas basicamente a dor seria cólica ou não? Cólica menstrual. Como diferenciar se é uma cólica normal ali, porque os pacientes têm um pouco de dor, né? O útero, ele é um órgão ali que tem um músculo e toda vez que ele tem que liberar a menstruação, ele pode causar um pouco de cólica. As cólicas que são leves, que não dificultam o dia a dia, que não fazem você ter absenteísmo do trabalho ou que você não precisa tomar muito remédio, essas são as cólicas que a gente considera até um pouco fisiológica na ginecologia. As dores que são acima de 7, né? Então dá para a gente dar uma score para a paciente e dizer assim, olha, quanto você tem de dor? Considerando dor 10 é aquela que você sentiu mais na sua vida, ou que te levou ao pronto-socorro, e 0 é a dor ausência de dor. Então, se elas dão a score de 7 ou mais, é muita dor. E essas pacientes devem ser pesquisadas para endometriose, que é uma doença muito frequente. O que é que acontece com a endometriose lá dentro do corpo? Os tais dos miomas, tem alguma coisa a ver? Isso, não é. Os miomas, eles são duas doenças diferentes. Assim, a endometriose e o mioma são duas doenças diferentes. Elas podem estar juntas, né, concomitantes, mas o que é a endometriose? A mulher tem uma camadinha dentro do útero que chama endométrio. Esse endométrio, ele descama na menstruação. Então, toda vez que a paciente sangra ali, ela tem saída desse endométrio. Esse endométrio, esse tecidinho que está dentro do útero ali, quando ele cresce fora do útero, na pelve, né, na peritônio, no ovário, ali atrás do intestino, a gente chama isso de endometriose. E qual que é o grande problema? Toda vez que a paciente sangra ali para baixo, ela sangra dentro da pelve também, ela sangra dentro da barriga. Então ela produz um processo inflamatório ali, ela tem cólica, ela tem aderência. E isso, imagina, Adriana, isso aqui durante 10 anos, 15 anos de menstruação dela, todo mês ela sangra um pouquinho, esses microsangues dos focos ali, isso vão levando a alguns problemas. E o senhor disse que o endométrio vai se desfazendo, ele se regenera ou vai perdendo de vez? Esse de dentro do útero, ele tem uma camadinha basal e tem uma camadinha que todo mês a mulher produz novamente. E aí ela sangra. Então, a menstruação, ela é o final de um processo ali, de uma série de hormônios que, teoricamente, a paciente desenvolveu para se preparar para a gravidez. Eu, quando dou aula na sala de aula, eu sempre falo assim, a ginecologia é uma especialidade que, no fundo, tudo que está relacionado à ginecologia foi para produzir gestação. Então, o útero é um órgão que serve para isso, o ovário é um órgão que produz hormônio, mas no final do dia é para ovular, para gerar gestação. A trompa, então o órgão genital ali, o sistema reprodutor feminino, ele foi feito na espécie feminina para gerar gestação. E aí tem uma série de outras coisas que podem vir de problemas e os próprios benefícios dos hormônios, né? Um hormônio da mulher que é o estrogênio, que é o estradiol, a mulher tem receptor desse hormônio no corpo todo, tem no cabelo, tem na pele, tem na parte vaginal, tem no osso, tem no vaso sanguíneo. Só que no final do dia esse hormônio está sendo produzido para preparar o útero e tudo que vem associado a isso para gerar gestação. E como se todo mês para o corpo, para esses aparelhos todos, fosse uma decepção, não veio? Perfeito. Quando Vamos sangra adiante. É que teoricamente, biologicamente falando, Nós nos preparamos, fizemos tudo aqui, mas o baby foi não em vão. veio. Tá.
E aí, mais sobre a endometriose, então, isso há como prevenir, né? Isso, e aí assim, a paciente pode ter dor, a paciente pode ter dor na relação sexual. Também? Pode. Porque fica mais apertado, algo? Exato, assim, essas lesões ali atrás do útero, né, a parte de dentro da barriga, elas vão causando aderências e elas formam um nódulo. E esse nódulo está inflamado. Então imagina assim, dor para namorar tem basicamente 2 tipos, né? Tem a dor quando começa a namorar, que a gente chama de dispareunia superficial. Essa aqui está ligada a algumas outras doenças, né? Vaginismo, a gente pode falar depois sobre esses casos. E a dor da endometriose para namorar é quando o pênis bate bem lá no fundo. Então ele bate em cima dessa lesão, que está inflamado, e a paciente sente dor. Muitas vezes a dor é tão insuportável que as pacientes não conseguem ter relação sexual. E isso é uma causa de infertilidade. Imagina que o casal não consegue namorar. E há mulheres que ficam pensando que tem algum problema, que eu não gosto de sexo, virei frígida, como se fosse a única pessoa no mundo que está passando por isso, no lugar de ir investigar, né? Fica aqui esse puxão de orelha também, essa orientação. Não, perfeito. Acho que as mulheres, é muito interessante, as mulheres se cobram muito e elas sempre acham que tem alguma coisa errada com elas. E às vezes vai carregando em silêncio uma situação. Anos. A gente fez um trabalho muito grande que a gente publicou, que em média demora de 9 a 11 anos para fazer diagnóstico de endometriose. E tem pacientes que têm muito sintoma. As pacientes têm muita dor para menstruar e às vezes vão em alguns outros médicos e falam, não, mas dor para menstruar é normal. E aí isso tudo aflora quando a paciente quer engravidar. Então toda paciente, essa é uma coisa interessante, toda paciente que está tentando engravidar e não consegue, deve ser excluída a endometriose, porque é uma frequência muito alta dessa doença. E como exclui, né, só para terminar a endometriose, existem basicamente 2 exames principais, um que chama ressonância, que dá para a paciente fazer, e um com preparo de intestino, e um ultrassom com preparo de intestino. Esses 2 exames são os principais. Boa. E há como prevenir a endometriose ou como tratá-la, ou dependendo do caso? Isso, prevenção primária, assim, a gente tem alguns estudos com vacina, que a gente consegue olhar, mas hoje assim, o mais importante da endometriose é o diagnóstico precoce. É saber precocemente que ela tem a doença e acompanhar. E muitas vezes a paciente vai precisar de um tratamento, né, com remédio, ou algumas vezes com cirurgia. E aí você retira aquelas lesões ali, a paciente fica super bem, não tem nenhuma repercussão. Pelo menos vendo em tempo, como o senhor falou, né? Que é o mais importante de tudo. Perfeito. E a endometriose, muitas mulheres recebem esse diagnóstico, acabam já ficando assustadas, não sabem se é tarde demais. Como proceder a partir daí, quando o caso já está avançado? Tem tratamento também? Tem tratamento, assim, acho que o que a gente faz da vida é conseguir tratar essas pacientes. Que bom. E a gente pergunta uma coisa principal para a gente, né? O médico faz muito isso, ele se pergunta algumas coisas durante uma consulta médica. A paciente que tem endometriose, ela tem um caminho. Ou a gente vai tratar ela do ponto de vista de dor, que são 5 sintomas de dor, ou de dificuldade para engravidar. Em momentos diferentes da vida dela, ela vai ter desejos diferentes. Então, se você faz diagnóstico de uma paciente que tem lá 25 anos, 27 anos, essa paciente não está se preocupando em engravidar ainda. Inclusive, você fala do assunto para ela, ela fala assim, não penso nisso agora, não quero isso agora. Ela até brinca. Então, a gente foca muito o tratamento dela ali em melhorar a qualidade de vida e diminuir a dor no longo prazo. Então, algumas coisas a gente pode citar de tratamento aqui. Então, o exercício físico, por exemplo, é fundamental. O exercício físico ele é um potente liberador de um neurotransmissor chamado serotonina. E a serotonina, ela dá muito prazer, né? Eu, por exemplo, adoro fazer esporte. E quando eu não faço esporte, eu falo assim, falta alguma coisa no meu dia. É impressionante. É uma sensação boa demais. É uma sensação muito boa. E ele é um potente analgésico também, a serotonina. Então, eu não sei se... eu acho que também não é saudável, longas distâncias, mas eu já fiz, às vezes, uma prova de 42 quilômetros. A gente não sente dor. Mas é maratona? É uma maratona, Parabéns, que legal. Só que a hora que você chegar no 35º quilômetro, o corpo está machucando. Machucando mesmo. Só que você não sente dor. É impressionante. Está envolvido. Porque a serotonina está te mantendo ali, aí tem uma série de coisas por trás disso. Mas o exercício físico para paciente com endometriose, acupuntura, é uma coisa muito legal. Que legal. Alimentação anti-inflamatória ou menos pró-inflamatória. Isso mudou muito. A gente está estudando muito o efeito do microbioma, alimentação em endometriose. Que mais? Alguns remédios. Excelente. Alguma dessas possibilidades, desses tratamentos, dessas ajudinhas que o senhor está citando, simples, fáceis, de graça, ao acesso de qualquer um. Exato.
Você fez um comentário agora que me lembrou de uma coisa, não tem muito a ver com endometriose, mas acho que vale a pena comentar. Há uns 6 anos atrás, saiu uma publicação bem importante, assim, a fertilidade está em suas mãos. Que é isso que você falou, né? Assim, são coisas simples, que são coisas que a paciente pode fazer que aumentam muito a chance dela ter filho no futuro. Olha que bárbaro. Que são coisas que não são médicas. E eu queria citar alguma delas. Por exemplo, tabagismo, está ligado a uma série de complicações no óvulo, obesidade, maternidade tardia. Então, essa você pense que talvez não deixe muito para frente. Claro, a gente não está dizendo que tem que engravidar muito rápido ali, mas a principal dela, sabe o que é? Doenças que passam pelo sexo. Então, as meninas que se previnem ali, os homens também, que não têm uma clamídia, que não têm uma doençazinha, que obstruem as trompas. Então, essas 5 coisas são da paciente. Não fumar, controle de peso, talvez pensar em conversar com o médico em um momento adequado para não engravidar muito para frente ou fazer alguma coisa e evitar doenças que passam pelo sexo. Alguns hábitos mais saudáveis, né? Precaução básica, Exercício orientação físico. médica. E gostaria que a gente entrasse no assunto tratamento, estamos curiosos sobre as opções, né? Muitas mulheres buscam, são tratamentos simples, complicados, caros, algum em conta, mais barato, será? Conta pra gente, mas queria que o senhor encerrasse a endometriose, ovário policístico, mas quais são os principais diagnósticos lá de dificuldade da mulher que vai ter que ir para um tratamento mais sério? Legal, acho que vamos concluir essa história das causas. Então, o que eu queria resumir aqui? Existem causas da mulher, vamos citar algumas, por exemplo, obstrução na trompa, que são essas infecçõezinhas. Endometriose, eu citaria como quase na mesma frequência, 30 e poucos % infecção na trompa, 30 e poucos % endometriose. Ovário policístico, como você comentou, né? O ovário policístico é um problema do ovário, né? Uma endocrinopatia ovariana, que a gente chama. Então, o ovário não ovula, né? Tem um probleminha das enzimas ali do ovário. E aí entram algumas outras causas, os problemas do útero, né? As malformações do útero. Basicamente, essas são as femininas que a gente exclui ali na consulta. E no outro grupo, as masculinas. Os homens acharam que iam ficar de fora dessa? Exatamente. Eles também têm responsabilidade e nem sempre tão perfeitos, né, para reproduzir. E na mesma proporção. É mesmo? Na mesma proporção. Isso é muito interessante. Assim, quando a gente pega as causas de infertilidade, 40% são as femininas, 40% são as masculinas e 20% são dos dois. Ou seja, em 50% das vezes o homem está contribuindo para o baby não vir. O que é contra-intuitivo. Os homens falam, não, eu tô tudo bem comigo. As mulheres que levam a fama toda, na maioria das vezes. Tem alguns homens que não querem nem fazer o exame, o espermograma. E o médico da reprodução... Por vergonha. Por vergonha, exatamente por essa coisa, né, hormonal e comportamento um pouco macho-alfa. Um orgulho. Dizer assim, não está comigo. E assim, é fundamental o homem fazer o exame. E assim, não faz nenhum sentido, eu vou começar com os exames da mulher, depois faço com o homem se não der nada errado. Não faz sentido, porque em 50% das vezes o homem vai estar contribuindo. Então, o casal tem que tratar junto, né? Descobrir junto, fazer um mapeamento junto. Eu, por exemplo, no consultório, eu vejo o casal, examino o homem, o médico da reprodução humana, ele é um médico especialista dos dois. Por isso, não é um programa para mulheres esse, né? Exclusivamente. Exclusivamente, exato. E assim, essa também é uma dica. Quando a mulher vai na consulta com o ginecologista falar sobre gravidez, por que não levar o parceiro? Até porque ela já estudou, já sabe um monte de coisa e ele não sabe nada. Sabe nada. Então já vai colocando dentro do assunto e nada como um profissional explicar, né? Sim, sim. E no homem, quais são os exames principais? Então, o espermograma, alguns exames do hormônio do homem para ver se o testículo está funcionando bem, o ultrassom, às vezes, para você olhar se ele tem ali alguma varicocele, alguma coisinha. Então, tem alguns exames homem específicos. É comum que ele pare de produzir espermatozoides? Ou também fica comprometido com o avanço da idade? Como é? Exato. Assim, então, a gente tem 2 públicos. Assim, o casal infértil, ou seja, o casal que já tem o diagnóstico ali, que está tentando ter o baby não vem. E a população, em geral, com o desejo de engravidar. A verdade é que a mulher, ela envelhece bem mais rápido do que o homem. Biologicamente, né? Biologicamente falando, A mulher, ela tem um período, que é o período da menarqueme dela. Então, como que a gente divide ali a vida da mulher? Eu costumo dizer que o ovário é o órgão mais importante da mulher, porque define muita coisa para ela. A primeira fase da vida da mulher é a mulher que ela não tem hormônio nenhum, né? O ciclo não começou a funcionar ainda. A segunda fase é quando ela começou a menstruar até a última menstruação. A gente chama de menarqueme.
que é a melhor fase, que é a fase reprodutiva, e é onde ela tem mais hormônio, onde ela tem mais osso, tudo ela tem da parte boa. Só que aos 50 e poucos anos ela para de menstruar. O ovário, geneticamente falando, e é programado que ela pare de menstruar. E só que ela dos 50 anos aos 80, 90, ela vai ficar sem hormônio. Então essa é uma fase que assim, a gente estuda muito o que fazer nessa fase da mulher. E ela sofre muito com isso. Muito. Até do ponto de vista de comportamento. O homem faz espermatogênese às vezes até 70 e poucos anos de idade. Você vê muitos homens que não fazem andropausa. A mulher sempre vai fazer menopausa. Né? Aos 50 e poucos anos, a mulher vai fazer menopausa. O homem não vai fazer andropausa. Então, o comportamento Não vou falar nada sobre essa injustiça. Deixa Deus fazer como ele acha que é melhor, que tá tudo bem. A gente tem certeza que Deus não é mulher. Tá vendo? Brincadeiras à parte. Exato. Aí, então vamos continuar? Descobrimos que o problema está com a mulher ou está com o homem, é mais fácil tratar o homem do homem é mais simples? Dá essa impressão? Dá uma injeção de espermatozoide. Não, eu vou te falar que assim, também existem problemas muito graves no homem. Existem homens, por exemplo, que não tem nenhum espermatozoide no ejaculado, que a gente Zero. fala. Eles são azospérmicos. Até alguns tratamentos específicos, assim. Mas acho que o mais importante é descobrir realmente ali, e mesmo que a gente descubra, Adriana, que a gente faz um diagnóstico ali de endometriose, a gente sempre fala que a jornada para engravidar é do casal. Então a gente nunca fala a culpa é do homem ou a culpa é da mulher. Não é culpa, né? Exato, eu acho que tem ali um pouco, porque muitas vezes a gente descobre, começa com a endometriose da mulher e no meio do caminho a gente vê que o sêmen é todo fragmentado, que não vai super bem. E aí Vamos chamar de a origem de onde vai se tratar, né? Exato. Não é a culpa e nem o problema de ninguém, não é? Exato, a gente vê. Aliás, se um casal já começa a culpar um outro, né? Já está indo mal esse avanço de relação. Com né? certeza, com certeza. E assim, e você comentou, né, os tratamentos no homem são mais fáceis. Eu vou te dizer assim, é um pouco mais fácil de fazer o diagnóstico, porque o homem colhe um espermograma, então para a gente ver a qualidade, então, é só assim, o que o médico da reprodução humana ele pensa, né? Para a gente ter uma gravidez saudável, a gente precisa ter um óvulo saudável, que é a parte da mulher, e a gente precisa ter um espermatozoide saudável, que é a parte do homem. Para a gente observar a qualidade do óvulo, você tem que fazer um tratamento, que a gente vai falar um pouco sobre os tratamentos. Segundo passo. Que é o segundo passo. Para a gente tirar o óvulo da mulher ali, a gente tem um passo a passo, umas etapas. Só que o homem, através de um exame simples ali, que é o espermograma, a gente consegue olhar a qualidade do espermatozoide do homem de uma forma mais simples. Então, o diagnóstico no homem, por incrível que pareça, ele às vezes demora para acontecer, porque o homem não colhe o espermograma, mas ele é mais fácil de ver ali, né? O gameta masculino, ele é mais fácil de ver. E é importante, né? Focar em descobrir a origem do problema e depois começar a avaliar as possibilidades de tratamentos. Queremos saber quais são algumas dessas possibilidades. Rápido intervalo de novo. Na volta tem nossas últimas considerações sobre o assunto de hoje, que daria 3, 4 programas. E também o reality Mudança de Vida, um basta na obesidade. Continue por aqui. Obrigada pela companhia. Nesse último bloco, vamos tentar entender os detalhes finais sobre gravidez, reprodução humana, fertilidade. Doutor, então vamos lá. Descobrimos que o problema está com a mulher, imagino que dependa dele, mas como são os principais tratamentos que têm sido feitos para ajudar a mulher a realizar esse sonho de engravidar depois de um período de dificuldade? Legal, vamos lá. A mulher e o homem. Mulher e o homem, o casal. Aí entra um pouco dessa informação que você comentou, que qual é a principal causa. Então, os tratamentos, realmente, eles são direcionados pelas causas. Mas, do modo geral, existem 2 grupos de tratamento. Um grupo que a gente chama de complexidade pequena ou baixa complexidade. Oba, esse gostamos. Esse é bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E um outro grupo que a gente chama de alta complexidade. Que é um pouco mais complexo e, como você falou, psicologicamente, financeiramente, não são tão simples assim. Quais são os tratamentos que estão nesses 2 grupos? Né? No baixa complexidade, tem 2 tipos de tratamento. Um que chama relação sexual programada, que é o namoro programado, e tem a inseminação intrauterina. Por incrível que pareça, as pessoas confundem um pouco o nome inseminação com fertilização. Verdade, confunde. E eu acho que isso é legal a gente trazer aqui. O que é a inseminação intrauterina? A inseminação ela é considerada um tratamento de baixa complexidade, onde a gente pega ali o espermatozoide do maridão, do parceiro, do que for, centrifuga no laboratório, capacita ele, e aí a gente dá os remédios para a paciente,
estimula o ovário dela ali a produzir mais de um óvulo. E aí, no momento ideal, a gente faz ela ovular, pega o espermatozoide ali, passa um catéterzinho no colo do útero e coloca o sêmen lá dentro. Olha que ótimo, tem bons resultados? Sim, são bem melhores, assim. E aí, a principal causa, por exemplo, é fator masculino leve. Então, quando o homem tem uma concentração de espermatozoide um pouco mais baixa ou a motilidade é um pouco mais baixa, em vez de ter o ejaculado ali na parte vaginal, a gente passa o colo do útero e coloca o espermatozoide lá dentro. Pronto. Então, para esses casos, assim, quando você faz 2 ou 3 vezes esse processo, é muito próximo de 50 e pouco por cento. Que ótimo. E nesses casos, costumam nascer gêmeos ou não? Sim, Tá. é. Porque pode vingar, como diz, um ou mais. Exato. Acho que a grande complicação, a gente considera a gemelaridade na reprodução como uma complicação do tratamento. Mas basicamente porque a gente usa... É uma complicação, entre aspas, porque do ponto de vista natural, a incidência nos tratamentos é bem maior do que no natural. Então, quando você encontra uma coisa assim a mais nos tratamentos, a gente pode considerar uma complicação. Mas geralmente a mulher, ela fica feliz que ela, logo vem não, elas dois adoram. ou ela se preocupa? Não, elas adoram. Ah, tá. O casal adora porque eles querem constituir família. Tava sonhando com um Exato, e eram vierem dois. dois, Puxa, exato. vamos amar esse doutor para sempre, vai ser padrinho, tio. E principalmente se vier uma menina e um menino, né? Um casal gemelar no primeiro tratamento ali. Mas por que é considerado? Porque gemelaridade, existem algumas complicações obstétricas que são possíveis, né? Prematuridade. E muitas vezes a gente não consegue controlar muito, porque os remédios que a gente dá para a paciente ovular, ela produz mais de um folículo, mais de um óvulo. E se ela ovula 2 vezes, esses 2 óvulos podem ser fertilizados. Tá tendo uma série agora na televisão aí que a mulher engravidou de gêmeos de pais diferentes. Não sei Como se deu isso? Exatamente por esse formato. Imagina que ela ovulou 2 vezes, né? Então, o que é o processo de ovulação? O ovário, que é a sede dos óvulos ali, libera um óvulo. Às vezes libera mais de um, libera 2 ao mesmo tempo. No geral, a mulher libera um óvulo só. Ela faz uma dominância única folicular, que a gente fala. Mas libera 2 óvulos. E aí, ela namorou com um parceiro hoje e no dia seguinte, namorou com outro. Isso é possível? Sim. Que incrível. Sim, são pais diferentes. Mesmo sendo gêmeos? Sim, gêmeos de pais diferentes. Incrível, doutor. Nesse caso, os gêmeos são diferentes. Não são os dizigóticos que a gente fala, formaram 2 zigotos, um de cada pai. Existem os gêmeos idênticos, os monozigóticos. Aí esse, obrigatoriamente, do mesmo pai. Claro. E aí são os gêmeos idênticos, são mais raros. Mas no tratamento da reprodução humana, ela ovula 2 vezes. Então, se ela ovula 2 vezes, ela pode engravidar de gêmeos e realmente aumenta. Que interessante. Então, namoro programado e inseminação. Uhum. Nesses 2 casos, Adriana, não precisa de um laboratório de reprodução humana. Então, as pacientes não vão por até um laboratório. Que ótimo. Na própria clínica? Isso, no centro de reprodução humana, na própria clínica, é feito tudo. O senhor tem a Baby Center, por exemplo, né? A gente Isso. pode falar dela antes de o programa terminar também. Legal, na clínica, a paciente tem a opção de fazer esses tratamentos, a gente acompanha a ovulação, a gente faz todos esses tratamentos. Então, esses 2 são de baixa complexidade. Os de alta complexidade, tem mais de 15 tipos de tratamento. Nossa. E todo mundo chama esse pool de tratamentos aqui de alta complexidade de fertilização in vitro. A fertilização in vitro é quando você estimula o ovário da paciente, né? Você faz ela ter mais óvulos. Aí, teoricamente, quanto mais melhor ali dentro de um perfil. E aí você vai até um laboratório de reprodução humana, tira os óvulos do ovário, e aí você leva para o laboratório, fertiliza todos eles, forma os embriõezinhos ali, depois você coloca para o útero da paciente de novo. Depois de quanto tempo, mais ou menos? Isso pode ser feito no mesmo mês, né? Basicamente 5 dias depois de você tirar os óvulos do ovário. Então, imagina ali, essa é a parte bonita da reprodução humana, né? Porque a gente observa o embrião crescer no laboratório. Que bonito. É muito legal. Uma vida, né? É um sonho. É muito legal. A gente tira os óvulos ali do ovário e aí no mesmo dia a gente fertiliza com o sêmen do marido, né? Com o parceiro. A gente tem mãe solo. Tem vários tipos de casais ou pessoas que querem engravidar. Isso é muito rico. E como que é que alimenta o óvulo lá in vitro? O que ele precisa? De luz? Exato. Então, assim, imagina que a gente tem um óvulo, né? E aí, quando você coloca o espermatozoide dentro, né? O óvulo tem 23 ali do cromossomo, né? 23, metade no ser humano, o espermatozoide com metade. Quando forma um novo embriãozinho, ele vai lá de uma célula para 2 no primeiro dia, para 4 no segundo, para 8 no terceiro, até formar um blastocisto no 5º dia. Nesses primeiros 5 dias, o laboratório põe o embrião num ambiente que seja idêntico ao ambiente uterino.
Claro. Então, os meios de cultura, por exemplo, um meio de cultura que se chama HTF, por exemplo, ele mimetiza o líquido que está dentro da trompa. Temperatura ideal, concentração de gás ideal, isso é uma coisa complexa dentro do laboratório, que o embriãozinho chega no 5º dia. Quando a gente chega no 5º dia com o embriãozinho, a gente põe dentro do útero da paciente de novo. Esses 5 dias eu não queria ser essa mulher esperando em casa, ligando 50 vezes para o laboratório, perguntando, tá tudo bem, tá tudo bem? Como que é o psicológico que tem que ser administrado o tempo todo, né? Não, tem 2 situações muito angustiantes, eu acho, para o casal. A primeira são esses 5 dias. E aí, assim, a gente liga todo dia para a paciente para dizer como é que está o status. Porque se você tem que falar. E a paciente tem que participar, o casal tem que participar. Porque é legal, né? A gente, assim, na verdade, são seus filhos que estão ali dentro, né? Que podem virar filhos ou não, mas são seus embriõezinhos. Então, os pacientes realmente acompanham e é super legal para alinhar a expectativa. Porque ou está indo tudo bem, ou às vezes não vai tão bem. E por você fala assim para o paciente, olha, a gente está meio preocupado, mas vamos continuar acompanhando. E aí a gente vai passando. Mas eu acho que a pior parte, Adriana, do tratamento é quando a gente transfere o embrião para a paciente e ela tem que fazer o exame de gravidez depois de 9 dias. Para saber se deu certo, para saber se deu certo. Lá, Então, adaptou. Ela está ligeiramente grávida, mas tem que esperar 9 dias. E aí sim, a parte... E ela fica quietinha, de preferência, lá rezando. A parte psicológica é muito assim. A gente tem um time no Baby Center, a Rayane, por exemplo, que atende muito esses casais. Ela faz um pouco da parte psicológica também. Ótimo. Né? E assim, a gente sempre está falando, a gente tem psicólogo. Muitas das vezes a gente fala, olha, psicólogo tem que ajudar. Tem que acalmar, mas tem que lidar com a verdade também. Claro. Né? O tempo todo sendo médico. E aí, então, vingou dentro da mulher. Ela vai ter que ficar voltando muitas vezes, ser monitorada até o último dia da gravidez. É automaticamente uma gravidez de risco essa? Não, isso também é uma coisa que as pessoas acham, mas não é verdade. Ela é uma gestação mais valorizada. Né? Porque imagina que a paciente ficou 1 ano tentando. A gente tem basicamente 2 tipos de infertilidade. Quando a paciente nunca engravidou, mas tem um tipo que as pacientes engravidam e perdem, ou seja, ela nunca tem um filho. Neste caso, mesmo que ela engravide pelo tratamento, os primeiros meses ali são muito importantes e próximos do médico, né? E aí, assim, na maioria das vezes, a paciente vai para o médico que indicou o tratamento, né? Quando ela tem o médico dela. Só que a gente acompanha ali no comecinho para ver se deu tudo certo, né? Se o embrião implantou, para manter os remédios, tudo direitinho. É muito remédio e acompanhamento? Sim. Essa acho que é uma parte Indutores, difícil. mas eles prejudicam a mulher, o organismo, de uma outra forma? A indução da ovulação, ela dá uma série de efeitos colaterais, né? Pode dar uns efeitos colaterais. E a gente também brinca que quanto maior o efeito colateral, melhor ela está respondendo aos remédios e maior a chance dela engravidar. Mas quais seriam esses efeitos? Então, é o mertiolate que arde ali que está fazendo efeito, sabe? Então, uma dor que ela sente, uma ardência? Isso, quais são os principais sintomas? Irritabilidade é possível. Porque imagina que o estradiol é esse hormônio que dá para a paciente, que ela tem lá 200, 280 num ciclo normal. Em um ciclo estimulado, ela vai para 1.500. O marido fica bem quieto, não fala nada, não responde melhor. Não, o parceiro tem que estar super próximo. Não. Sabendo que ela vai passar por esse período, calma. Exato. O homem, assim, de novo, mais uma vez o homem tem uma participação ali importante, mas ele não toma nenhum remédio. Então, assim, o parceiro tem que estar super próximo, tem que ajudar. Porque ela vai ter irritabilidade, ela vai ter retenção de líquido. E isso tudo está associado com o desfecho de querer ser mãe ali. Né? A gente, entre um bloco e outro, falou um pouco de qual que é o desejo da mulher, qual que é o desejo do homem. E aí eu posso dar um pouco da minha opinião. Eu acho que a mulher, biologicamente falando, ela tem dentro dela que ela pode carregar um filho. Claro que existe um grupo das mães, das pessoas que não querem ter filho. Tá ótimo. Claro. Tá super bem isso. Cada vez mais frequente. E é super legal. Assim, eu não quero ponto final. Mas tem um grupo de pessoas que nasceram para ser mães. Que carregavam boneca quando eram crianças. Então, de fato, eu acho que o foco principal da maternidade é a mulher. Né? E ela leva um pouco desse peso ali. Né? E como que é o índice de dar certo a fertilização in vitro? O senhor comentou
já da reprodução, né? Da baixa complexidade. Sim, e aí a fertilização in vitro é muito mais difícil, pode tentar quantas vezes, tem que dar um intervalo entre uma e outra, porque a gente já ouviu casos, né, de mulheres que tentaram uma, duas, três vezes, vão ficando desanimadas, mas no fim muitas conseguem, essa é a boa notícia, né, e o doutor está aqui exatamente para isso, para fazê-las conseguir, tem a clínica, tem estudo, médicos bons profissionais para ajudar, né? Não, exato. Assim, assim, é bem importante, os pacientes perguntam muito isso em consultório, né? Mas qual que é a chance de dar certo? A gente consegue, existem tabelas que calculam ali através de várias variáveis, mas o mais importante realmente são essas variáveis. E voltando a falar um pouco da idade, acho que eu queria fortificar a história da idade, porque fazer tratamento numa paciente de 43 anos de idade, 44, é uma chance. Fazer tratamento numa paciente de 32 anos de idade é uma outra chance completamente diferente. E aí a gente vai colocando todas essas coisas na balança ali para realmente calcular a chance da paciente engravidar. Então imagina que a gente tem um caso assim, de uma paciente de 38 anos de idade, que tem bastante óvulo ali no ovário, ou seja, tem uma boa reserva, não tem endometriose e pegou uma infecção quando era jovem, lá com os 18 anos, e obstruiu a trompa. Esse é um caso muito bom, porque você não tem endometriose, você não tem o fator masculino. Essa paciente tem uma chance muito próxima de 70%. Legal. Então, bem de caso a caso. É bem de caso a caso. Agora, paciente que tem endometriose grave, que tem mais idade, ou o homem também ali não está tão legal, as chances caem. O que a gente fala para as pacientes é que o tratamento, ele pega uma chance dela engravidar sozinha em casa de, às vezes, 1, 2, 3% e leva para 30%, 40%. Olha que maravilha. Então, as chances dos tratamentos são reais. Tem casos que o senhor fala, dependendo de uma mulher com idade mais avançada ainda, 50 anos, que o senhor desencoraja, vai tentando fazê-la entender que pode ser que não tenha mesmo essa chance, ou até mesmo se negue a fazer o tratamento? Eu sempre lembro de algumas pessoas que passaram na minha vida, assim. Tinha um professor que falava assim: Luiz, você precisa de 3 anos para aprender quando fazer um tratamento, e você precisa de 15 anos para aprender quando não fazer um tratamento. Porque isso tem uma série de coisas envolvidas. E sim, existem algumas situações muita responsabilidade, que a gente precisa falar para o paciente: olha, infelizmente a gente precisa ter um plano B. Agora, o plano B, que é legal também, existem outras formas de ser pai e mãe que fazem parte da reprodução humana. Por exemplo, óvulo doado é uma forma, os pacientes ali, ou sêmen doado, né? O homem assim, olha, realmente está muito ruim, vamos pegar ali um outro tratamento. Ou às vezes o útero da paciente está muito ruim, a gente faz um útero de substituição. Então, a reprodução humana, eu até gravei um vídeo uma vez dizendo assim, 90 e poucos % das pacientes estavam com o objetivo finalizado em algum tipo de tratamento. Então, assim, existem... Barriga de aluguel ainda existe? Sim, sim, a gente faz bastante. É? Isso é permitido. Pega o bebê com quanto tempo? Isso, então... O casal. Exato, assim, a gente não usa muito esse nome, né, barriga de aluguel, porque... Pois é, desculpe, qual Não, é super comum. Acho que o nome é legal, porque as pessoas sabem esse nome. E a gente faz, barriga de aluguel. É que o nome aluguel dá a sensação que pagou. E ou teoricamente... não vai ser seu, vai estar alugado? Não, né? E teoricamente o CRM não permite o ganho financeiro para quem vai emprestar o útero ali. Porque a pessoa vende o serviço? Teoricamente, tem algumas pessoas que querem vender, mas não pode, é proibido. Tá. Mas o útero de substituição, ou barriga de aluguel, a gente fala essa palavra também, né? Mas basicamente... Útero de substituição. Isso, o nome correto é útero de substituição. A gente está substituindo o útero de quem não consegue ali, por algum motivo, gerar uma gestação. E o casal que vai ser pai pega quando o bebê? Isso, não, e assim, o casal, ele participa do projeto todo. Conhece a mãe? Até 4º grau. Então, o que o CRM permite? Assim, até o 4º grau do casal que está tentando engravidar, pode ser útero de substituição. Eu tive um caso muito legal que a filha gerou o segundo filho da mãe. Ela gerou o irmão dela. Olha que interessante. Meu Deus. Realmente muito legal, muito curioso. Mas basicamente o que acontece? O casal faz o tratamento e você pega o embrião desse casal e coloca em outro útero. E o casal vai acompanhando o pré-natal inteiro. Inclusive a gente prepara a mãe ali para amamentar, vai acompanhando o pré-natal. Quando o nenenzinho nasce, imediatamente vai para a mãe, inclusive para o peito da mãe ali, que não gerou. É muito legal. Que incrível, puxa vida. É muito, muito legal. E os tratamentos são muito caros? Como fica essa questão? Né? E por que são tão caros, hein? Material, operacional?
Perfeito, Adriana. Assim, as pessoas que, assim, é um tratamento caro, né? Ele vem barateando ali um pouco com o tempo, mas ele é um tratamento, eu costumo dizer isso também, que ele envolve muita gente. Então tem o médico, que é um médico ali, especialista no assunto. Tem toda uma equipe de biomédicos ali, especialistas para orientar essas pessoas. Tem os remédios da reprodução humana, os estimuladores ali, eles não são triviais, o custo. Quando ela faz todo esse processo, ela vai para o laboratório de reprodução humana, que tem meio de cultura, tem embriologista, tem anestesista. Então, todo esse aparato ali, ele gera custo. E muitas vezes a gente vê custos que são um pouquinho menores ou bem menores que usam automaticamente cultura. Isso impacta o resultado. Então, por exemplo, hoje a gente tem um laboratório muito bom, né, e que os custos não são tão baixos. Que bom. Uma opção, né? uma E para a gente encerrar, uma curiosidade, dá para escolher cor de olho? Como é isso? Sexo do bebê? Detalhes, assim, de como vai vir a criança? Não, a ciência está evoluindo tanto que a gente consegue apagar o gene, trocar o gene. São técnicas de embriões hoje que estão surgindo que você tira doenças do embrião. E você, teoricamente, pode tirar gene de olho e pôr gene de olho. Então, se você quiser pôr um gene de um olho diferente. Nunca foi feito na ciência, mas a gente já tem tecnologia para isso. Então, características físicas a gente já sabe. Não é tão simples, porque o ambiente também contribui, tem uma coisa de epigenética. Então, não basta ser só o gene para você expressar uma característica. Mas sexo, por exemplo, sim, é possível. Ele não é permitido por lei, né? Assim, na verdade, o CRM, que é o conselho, não permite. Mas quando você tira um pedacinho do embrião ali para saber se ele tem alguma doença ou não, no resultado do laudo ali vem se é um embriãozinho do sexo masculino ou feminino. E aí a gente sempre transfere ali o melhor embrião possível, né? Então imagina que a gente tem uma menina, um menino, a gente transfere os melhores embriões. Na maioria das vezes, Adriana, o casal não se importa com isso. Então todo mundo fala assim, dá para escolher o sexo? Dá, é fácil fazer isso do ponto de vista técnico, mas o casal que quer ser pai e mãe, eles olham para mim e falam, Luiz, eu quero o melhor embrião, o mais bonito, o que tem mais chance de gerar gestação e vamos em frente. Aí depois faz aquele chá revelação lá todo caprichado e põe nas redes, né? Exato. A maioria das mulheres que procuram o senhor e a clínica estão com qual faixa etária? De 37 Passando a um pouquinho. 40, 42, A 43. 40 e poucos? Essa é uma briga nossa, assim, a gente gostaria muito de receber elas cada vez antes. Se soubessem, né, a diferença que faria, tem que pensar. Aproveita a oportunidade, então, aqui as orientações do programa. Doutor, o trabalho do senhor é incrível, viu? Minha admiração, parabéns, que legal. O livro do senhor, fala um pouquinho sobre ele, por favor, para quem ele é feito, o senhor escreveu, com qual intuito? Legal, obrigado pela oportunidade. A gente vai lançar o livro dia 23, semana que vem. Ah, é novinho? É novinho, a gente não lançou ainda, então você está em primeira mão Sucesso, recebendo o livro aqui. Obrigada pelo privilégio. E ele é o primeiro livro que tem no mercado, assim, que tem de endometriose e infertilidade. A gente não encontrou nenhum livro que fosse especializado nisso, assim. E tudo que eu venho pesquisando, minha linha de pesquisa, as publicações são nisso. Inclusive, no final do livro tem umas 15 publicações minhas, né, em revistas científicas ali, focadas em endometriose e infertilidade. Quando a paciente tem endometriose e tem dificuldade para engravidar. 40% das pacientes que têm endometriose têm dificuldade para engravidar, né? As outras vão engravidar naturalmente. Então, não é um diagnóstico assim, taxativo. Tem endometriose e não vai engravidar. Essa é uma coisa importante. Mas 40% tem esse problema. Então, é um livro técnico, né? A gente está para lançar um livro não técnico também, super legal, que está para sair. Mas é um livro técnico especializado para pessoas da área da saúde. Eu não sei se eu posso falar onde vai ser o lançamento. Pode, com certeza. A gente vai lançar no Hospital Oswaldo Cruz, no dia 23, vai ser sexta-feira que vem. 23 de qual mês? Vamos Desse só mês confirmar, mesmo, do mês porque 8. Como o programa é gravado, às vezes ele entra em ocasiões variadas. Legal, dia 23 de 8 de 2024, de agosto, agosto. No Hospital Oswaldo Cruz. Às 18 horas, tem um café lá, que é um Copenhague do Oswaldo Cruz. Sim. A gente vai estar ali, eu vou estar assinando, a gente vai ter um comes e bebes ali para quem legal. está todo mundo convidado. Parabéns, viu? Então fica a dica aqui também para os profissionais da área e fique de escrever, sim, esse para acalmar um pouquinho as mulheres que estão curiosas com o nome da doença que têm ou que pensam ter, né, que ouvem falar, para irem entendendo um pouquinho melhor a própria condição. E redes sociais? Eu sigo a Baby Center, né? Tem uns casos legais que o senhor coloca por lá, tem Instagram pessoal também. Como as pessoas podem entrar em contato com o senhor? Legal, acho que a gente tem dois caminhos importantes. A gente tem um canal no YouTube
que é o maior canal de infertilidade. A gente tem vídeo 2 ou 3 vezes por semana. Chama Mundo FIV. Mundo Fertilização, né? Mundo FIV. E a gente tem o nosso Instagram corporativo do Baby Center, é o meu pessoal também, que é o @Dr. Luiz Pina. Show. Então, vamos seguir, porque por lá o senhor também coloca, né, muita algum informação conteúdo, legal. informação legal sobre o assunto. Parabéns de novo, viu? Muito obrigada pelos esclarecimentos todos, pela entrevista tão bacana. Desejo cada vez mais sucesso. E volte outras vezes, porque o assunto é extenso, né, e muito interessante. Puxa, é um prazer. Eu adorei. Obrigado pela oportunidade. Te falei, né? Sempre quis conhecer você, estou conhecendo aqui. Poxa, obrigado pelo programa e parabéns pelo programa. Fiquei feliz com tudo isso. Valeu, viu? Pela mensagem agora final também, Dr. Luiz Fernando Pina, ginecologista. E agora é hora de acompanhar o reality Mudança de Vida, um Basta na Obesidade. Vamos ver como foi a última semana da Gabriela Moraes, a participante dessa edição. A Gabi está mudando o hábito de vida para viver por mais tempo e melhor, com mais qualidade de vida. Vamos tudo treinar, gente. Aqui, ó. Olha esse povo aqui que veio aqui, ó. Tudo vamos treinar. Ai, gente, muito bom. Podia ser todo dia assim. Gente, hoje a gente teve a indicação aqui da Gabi pra ir na academia. Foi bem legal, a gente fez um pouco do seu treino, né? Mas não deu muito certo, mas foi bem legal. Mas eu já fiz a inscrição, elas foram como convidadas, mas eu espero que vá todo mundo, né? Foi maravilhoso, fizemos alongamentos. Que vão sempre, né? Não pegamos pesado que nem a Gabi, porque a Gabi já tá num estágio muito avançado. A gente é inicial. Nós nos esforçamos. Ai, que bom que vocês gostaram. Espero que vocês vão mais vezes. Muito bom inspirar vocês e quero continuar com vocês, viu? Ó, gente, essa aqui é a minha escolha do almoço de hoje. Então tem a proteína, a salada e a manga vai ser a minha sobremesa. Aí eu pedi também esse suquinho de laranja natural. Vitamina. É isso aí. Oi, cheguei em casa depois de um dia de trabalho. Tô cansada. E tem a minha jantinha. Hoje eu vou comer grão de bico, um filezinho de frango e tem bastante esqueci o nome, beterraba. Beterraba eu amo. E essa vai ser a minha jantinha de hoje. Não vou optar por carboidrato, né, do arroz no caso, e vou ficar no grão de bico, grãos, proteína e a beterraba. Tô ansiosa pra comer já, tá uma delícia. Bom dia, cafezinho da manhã aqui, junto com meu pequeno, que tá assistindo. Pós-almoço, pós-treino e pós-almoço. A gente volta pra trabalhar, né? Porque a gente não vive de close. Vai ficar. Volto pra casa, estamos cansados já. Tem um nenenzinho que tá quase dormindo. A mãe dele também. Cansado, mas aproveitando o domingo. Domingo é gostoso pra dar aquela descansada, não fazer muita coisa, sabe? Que no sábado é correria. Mas domingo é mais tranquilo. Então a gente tá aproveitando aqui. Nossa volta pra casa, a neném vai dormir. E acho que eu também. Quer dizer, vou dar uma descansada, assistir alguma coisa legal. Ter o meu tempinho livre, sabe? De descanso. Nossos agradecimentos ao Dr. Roberto Zeballos, doutora Marina Yazzi, nutricionista, Juliana Lemos, psicóloga, e Pedro Brandão, personal trainer. O apoio de todos esses profissionais é essencial para o nosso reality.
E obrigada sempre a você pela companhia por aqui. É possível melhorar hábitos de vida para atingir a longevidade. Vamos descobrindo os caminhos para isso. Nunca é tarde para começar, mas claro, quanto antes melhor. Você não está sozinho, lembre-se, vamos juntos nessa jornada.